O Cruzeiro prepara a proposta oficial, valor de compra, valor de salário para Gabigol, tudo já está elaborado pelo Cruzeiro. Pedro Lourenço não está para brincadeira, comprou o Wallace, volante da Udinese, agora há pouco. Foi confirmado a compra de Wallace pelo Cruzeiro. E agora o Cruzeiro já tem uma proposta para ser apresentada ao Flamengo. Vale ressaltar que desde a semana passada, que Pedro Lourenço, o novo dono da SAF do Cruzeiro, já vem tendo conversas com Rodolfo Landim desde a semana passada. Landim já teria definido um valor para vender Gabriel Barbosa. Agora o Cruzeiro já definiu o preço dele. E ele vai apresentar ao Flamengo por Gabigol. Mano, será que realmente o Gabigol vai deixar o Flamengo? Henrique, será que o Cruzeiro vai apresentar essa proposta para comprar Gabigol, mesmo com a situação do Gabigol no CAS, na Corte Arbitral do Esporte da Suíça? Eu vou explicar para vocês e por que o Cruzeiro quer o Gabigol, mesmo assim, sem antes sair o resultado do CAS. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo esse jogo do nosso Mengão queridão. Situação envolvendo o SAF, hein? Olha só, hein? Candidato a presidente do Flamengo já mandou a real aqui sobre a emenda que foi aí, né, colocada no estatuto do Clube de Regatas do Flamengo, sobre a emenda contra a SAF no Flamengo, e esse candidato assinou, mas teve candidatos aí que não assinou, hein? Temos que ficar ligado nessa situação, porque os caras estão querendo implementar SAF dentro do Flamengo. Provável escalação do Flamengo, provável escalação do Fluminense. Fica ligadaço comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando sobre o jogo de hoje, que aconteceu hoje, que foi muito importante para o Flamengo amanhã, que eu acho que foi muito importante, porque mesmo apesar de o Flamengo ser líder do Campeonato Brasileiro, o jogo que aconteceu hoje entre Criciúma e Botafogo, Botafogo perdeu para o Criciúma. Criciúma vencendo por 2-1 o Botafogo. Isso por quê? Porque se o Botafogo vence, o Botafogo assumiria novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. E nesse exato momento, o Botafogo fica na terceira colocação com 20 pontos. Palmeiras é o segundo colocado, também com 20 pontos. E o Flamengo é o primeiro colocado com 21 pontos. O Flamengo só depende dele para poder se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã, às 4 horas da tarde. O técnico Fernando Diniz, Fluminense, geral, todo mundo pressionado. E é um momento para a gente ficar ligado, ligar o alerta, porque os caras estão na lanterna, estão pressionados. Hoje foi protesto lá nas Laranjeiras. Torcedores do Fluminense acabaram aí arrebentando carro de jogadores, até da imprensa, tudo e muito mais. Mas enfim, o Diniz já preparou o time contra o Flamengo, tá, gente? Olha só a provável escalação do Fluminense para o jogo contra o nosso Mengão queridão, amanhã às 4 horas da tarde. Goleiro Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, Diogo Barbosa, Renato Augusto, Lima, Gabriel Pires, Ganso, John Kennedy e Cano. Esse é o provável time do Fluminense. Tite, vamos ficar ligado aí, provável time do Fluminense para esse jogo de amanhã. Vamos aí interceptar a jogada dos caras e fazer a nossa parte, com muita humildade, com os pés no chão. Vamos em busca desses 3 pontos, que é muito importante para o mais querido Brasil. O técnico Tite ainda tem alguma dúvida em alguns setores do time para escalar o time ideal para o jogo contra o Fluminense amanhã. O Tite tem ali uma dúvida em relação à lateral esquerda, se realmente vai com o Ayrton Lucas ou se vai, né, novamente colocar o Léo Pereira, até porque o Ayrton Lucas jogaram no sacrifício, não só o Ayrton Lucas, mas também o Alan, e essas duas posições são as duas posições que o Tite tem dúvida: Ayrton Lucas ou Léo Pereira, Léo Ortiz ou Alan no meio de campo. Então assim, provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã: goleiro Agostinho Rossi, Wesley lateral direito, Fabrício Bruno de volta ao time, forma a dupla de zaga com Davi Luiz, Léo Pereira ou Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Léo Ortiz ou Alan fazendo a dupla de volância com Gerson,
Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Lembrando que Bruno Henrique volta a ser titular e Everton Cebolinha está no departamento médico após lesão constatada no quadril do lado direito do atacante Everton Cebolinha. Os 3 jogadores que estão no departamento médico: Everton Cebolinha, Igor Jesus com a lesão no tornozelo e situação do Carlinhos, que vem fazendo trabalho aí de reequilíbrio muscular. Então tá aí o provável time do nosso Mengão queridão. Flamengo só depende dele para se manter na liderança do brasileiro. É vencer, vencer, vencer. Independentemente da situação do Fluminense, não temos que achar que tá ganho não. Vamos jogar com postura de decisão, com raça e gana, que eu acredito que vai ter muito no Maracanã amanhã, por parte de nossos jogadores, sim, com certeza. Espírito de campeão mantido sempre até o final da temporada. Isso é o que é importantíssimo. Bom, se falando sobre a situação envolvendo a mudança no estatuto do Flamengo em relação a SAF, que foi colocada aí uma emenda no estatuto para serem votadas, assinadas, na verdade, assinada para começar a valer, sobre uma não implementação de SAF no Flamengo, que a gente sabe que o senhor Rodolfo Landim, mesmo não está tão falando publicamente agora por conta das eleições, mas ele é um grande entusiasta. Inclusive o senhor Rodrigo Duche, que é candidato a presidente e quem Rodolfo Landim está apoiando, não assinou, tá? Não assinou. Olha só, o Maurício Gomes de Matos, que é um dos candidatos à presidência do Flamengo, ele trouxe em suas redes sociais publicamente aqui e falou o seguinte: sempre me posicionei firmemente em relação a questões difíceis e não seria diferente agora. Sou contra a implementação de SAF no Flamengo e sempre deixei isso claro. Por isso, fiz questão de assinar a emenda contra a SAF, registrando minha posição e me comprometendo com o clube. Emenda da SAF do Flamengo. Duche se negou a assinar. Luiz Eduardo Batista, do outro lado, que também é candidato à presidência do Flamengo, não respondeu. O Gomes assinou. Maurício Gomes de Matos assinou a emenda contra a SAF no Flamengo. O senhor Rodrigo Duche se negou a assinar. Até o momento não assinou. E o BAP ainda não se posicionou, ainda não respondeu em relação à SAF. Então os caras que o Landim está apoiando, são os caras que realmente está aí, né, recebendo o apoio de Landim. Isso aí foi claro, deixado por ele. Só apoiaria quem estivesse do lado dele, né, em alguns conceitos que ele quer fazer no Flamengo, e em alguns desses é a implementação de SAF no clube. Então aí é uma situação para a gente ficar de olho, ligado, voltar em uma pessoa que realmente é contra a isso, porque o Flamengo não precisa de SAF. Essa é a minha opinião. Ah, o Flamengo vai construir estádio, precisa de SAF. Não. Quantos clubes já construíram estádios e nunca se envolveram com SAF? Porque agora o Flamengo vai ter que se envolver? É brincadeira um negócio desse, é brincadeira. O que vocês acham, nação? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando sobre a situação envolvendo Gabigol. Olha só, Henrique Gabigol pode deixar o Flamengo? Cruzeiro já tem proposta prontinha, tudo elaborada para apresentar ao Flamengo. Eu já tinha falado sobre isso desde ontem no vídeo, lembram? Sobre o Cruzeiro. Antes da janela de transferências abrir no próximo dia 10 de julho, o Cruzeiro vai apresentar uma proposta oficial de compra por Gabriel Barbosa. Está sendo tudo preparado. Desde a semana passada, Rodolfo Landim já vem conversando com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. E o cara está muito interessado na contratação de Gabriel Barbosa. Hoje, porém, com mérita coincidência, o jornalista Gustavo Henrique dando choque, ele trouxe com exclusividade que o Cruzeiro já tem proposta preparada, já tem valor, tanto da compra de Gabigol, que vai ser apresentada ao Flamengo, como também valores de salário que o clube mineiro vai apresentar a Gabriel Barbosa. Gabigol vai aceitar? Será que eles vão convencer o Gabigol a se transferir para lá? É outros 500, mas enfim, proposta do Cruzeiro para ser apresentada ao Flamengo, de acordo com Gustavo Henrique dando choque, antes do final desse mês. Será de 20 milhões de reais.
20 milhões de reais para comprar Gabigol e 2 milhões de reais de salário mensais para Gabriel Barbosa rumar para a equipe mineira. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você venderia Gabigol por 20 milhões de reais? O que vocês acham? Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final deste ano. A partir do dia 1º já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o Flamengo de graça no final do ano e rumar para o clube o qual ele possa assinar um pré-contrato. Agora, o Gabigol tem uma situação no CAS, na Corte Arbitral do Esporte na Suíça, envolvendo o caso antidoping, que vai ser julgado, que foi adiado. E por que o Cruzeiro segue tão interessado em Gabriel Barbosa, Henrique? Gabigol, eu vou falar para vocês, mesmo que ele não tenha sucesso no CAS, o julgamento de Gabigol, a condenação de Gabigol, ele só poderá ser punido até abril de 2025. Gabigol tem 27 anos. E Gabigol no Cruzeiro, rapaz, vou falar para vocês, até abril passa rápido, voando. Mas não é só isso não, o Cruzeiro está confiante, independentemente da situação de Gabigol, o Cruzeiro está confiante. Tanto o Cruzeiro como o Flamengo, como a torcida rubro-negra, como tanto o próprio Gabriel Barbosa, que ele vai ser absolvido sim. É por isso que o Cruzeiro insiste na contratação de Gabigol. Vocês acham que Gabigol fosse punido por 3 anos, o Cruzeiro ia tentar a contratação de Gabigol, mesmo sem sair o resultado? Claro que não. O Cruzeiro está confiante. Se caso aconteça de Gabigol seguir punido, ele vai seguir até abril. Não tem como aumentar essa pena. Essa informação que já apuramos. Então vai até abril. Mesmo Gabigol indo para o Cruzeiro em definitivo, a partir de abril está livre, ó. Vai ficar voando no Cruzeiro. Vai ficar jogando no Cruzeiro. Essa é a realidade. Mas enfim, o Rodolfo Landim teria separado um valor. Ó, apresentou o Pedro Lourenço 5 milhões de euros. Pedro Lourenço agora apresenta aí, está prestes a apresentar, de acordo com o Gustavo Henrique dando choque, 4 milhões de euros. 4 milhões de euros hoje dá um total de 23 milhões de reais. Menos do que isso, né? Porque é 20 milhões de reais, de acordo com o Gustavo Henrique dando choque. Então, o que vocês acham, nação? Você sendo a diretoria rubro-negra, você venderia Gabigol ao Cruzeiro por 20 milhões de reais? O que vocês acham sobre essa possível proposta de 2 milhões mensais para Gabigol no Cruzeiro? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ou você manteria Gabigol, renovaria o contrato de Gabigol? Vale ressaltar que o Cruzeiro ainda vai ter que convencer Gabigol, outros 500, vai ter que torcer para o Flamengo aceitar a proposta, convencer Gabigol, e ainda por cima Gabigol dá prioridade a uma renovação ao Flamengo. Então vamos ver o que deve acontecer. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo que acontece no nosso Mengão Queridão. Amanhã tem Flamengo, amanhã tem Mengão Queridão, Fla-Flu clássico no Maracanã. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.